toda esta água que está aqui na nossa casa que vai deixar de nós, impedir de nós fazermos este lindo acontecimento que está sendo nas casas espíritas, e aqui estamos. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que estamos recebendo todos os amigos, os irmãos, na nossa casa espírita, a caminho da luz, para darmos continuidade ao ciclo de palestra com o tema As Parábolas de Jesus, pelo advento da 10ª Semana Espírita do Arroio do Sal. Recebemos com muito entusiasmo, com muito júbilo, o expositor Sandro Machado, do Centro Espírita As Estrelas Douradas do Senhor, de Nova Prata, que fará a exposição sobre a parábola dos talentos. Então, vamos respirando lenta e profundamente. Elevando o nosso pensamento ao alto, mentalizando Jesus, porque já estamos aqui sintonizados com esta equipe maravilhosa que está aqui conosco, nos dando toda esta retaguarda para que nós aqui conseguíssemos realizar a nossa tarefa desta noite. E assim, agradecidos estamos por mais esta oportunidade que nos é concedida para, através dos ensinamentos, a cada dia, é um grãozinho de areia a mais que a gente possa fazer da vivência, da prática dos ensinamentos de Jesus, através da caridade. E assim, vamos lembrando o seu João e a Dona Anita, que com certeza aqui estão, e todos os outros que não temos nem como mencionar, todos os outros que ajudaram a edificar esta casa. Vamos agradecer a este momento, na luz, na harmonia e na paz. Que assim seja. Assim seja. Pronto. Boa noite a todos. Saúde e agradeço a presença de cada um, de cada uma, nessa agradável noite, podemos considerar assim, né? Tendo em vista os últimos dias, bastante chuva, mas graças a Deus hoje limpou, nos proporcionou estarmos aqui essa noite. Da minha parte é uma alegria, uma verdadeira satisfação estar nesta casa de Jesus pela segunda vez.
Na primeira eu vim por curiosidade. Estávamos veraneando, minha esposa e eu, no início do ano, quando voltávamos de Arroio do Sal, e por acaso vimos uma plaquinha indicando para cá. Vamos dar uma olhada, vamos ver onde é que é, vamos ver se é muito longe. Chegamos aqui na frente, era de tarde, olhamos a plaquinha do atendimento, e para nossa feliz coincidência era dia de palestra. Aí eu disse, pronto, já temos uma programação da noite, né? Fomos para casa, tomar banho, jantar, e depois partiu o Centro Espírita. E viemos, chegamos aqui no horário marcado, e qual a nossa surpresa? Primeira pessoa que eu enxergo, a Marlene. Marlene e o seu esposo, que são os nossos amigos já de longa data. Nos conhecíamos há bastante tempo, lá de Nova Prata. E sem combinar nada, sem marcar, estávamos aqui, nos encontrando. Por mais uma das felizes coincidências que Deus nos proporciona estar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e parabenizar a organização, quem está à frente desse trabalho, à frente dessa décima Semana Espírita. Dizer que isso é importantíssimo, esses encontros, a fim de rememorarmos os ensinamentos de Jesus e também proporcionar esse encontro com os amigos, ter esse contato mais próximo, esse abraço, esse corpo a corpo que a gente faz. Sem dúvida alguma, isso faz um bem danado para o nosso corpo, para a nossa mente e principalmente para o nosso espírito. Então, mais uma vez, parabenizo pela organização. Da minha parte, me incumbiu, então, falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos, né? Acredito que todos já devam ter ouvido, mas de qualquer modo eu vou ler ela de novo para a gente refrescar a memória. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Distribuiu seus talentos segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5, ao segundo 2 e ao terceiro somente 1. E depois partiu. Aquele que recebeu 5 talentos negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2 também negociou e ganhou mais 2 talentos. Porém, o servidor que recebeu apenas 1 talento cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro de seu amo. Depois de muito tempo, o Senhor retornou de viagem e chamou seus servidores para que lhe prestassem contas. Aquele que recebeu 5 talentos apresentou-se e disse: Senhor, recebi 5 talentos e trago além desses outros 5 que ganhei. E o amo lhe disse: Bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe de minha alegria. Aquele que recebeu 2 talentos também se apresentou e disse: Senhor, recebi 2 talentos e trago, além desses, outros 2 que ganhei. E o amo lhe disse: Bom e fiel servidor, porque você foi fiel com pouca coisa, vou dar-lhe muito mais. Venha e compartilhe também da minha alegria. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento, apresentou-se em seguida e disse: Senhor, sei o quanto é exigente e que colhe onde não semeou. Por isso, com medo, escondi o talento na terra. Devolvo agora o que lhe pertence. Porém, o amo lhe disse: servidor mau e preguiçoso, se você sabia que eu era exigente, deveria ter colocado meu dinheiro no banco.
para que após o meu retorno eu pudesse retirar com juros o que me pertencia. Tirem dele o talento e deem ao servidor que possui 10 talentos. Porque é preciso dar a todos os que têm, e eles ficarão na abundância. Mas daquele que nada tem, deve-se tirar até mesmo o que ele parece ter. Joguem, portanto, esse servidor inútil nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Então, meus irmãos, como uma primeira análise que a gente pode fazer dessa parábola, assim como as demais que Jesus contou, ela está extremamente enriquecida de detalhes. Detalhes que se assemelham à nossa existência, assim como nós somos. Porque embora todos nós pertençamos a uma só espécie, que é a humana, não há no mundo um único indivíduo sequer com a mesma programação reencarnatória. Não há. Mesmo naqueles iguaizinhos perante a genética, que são os gêmeos, nem estes têm exatamente o seu plano reencarnatório igual ao do seu irmão. E o porquê de eu estar fazendo essa primeira colocação? Quando a gente, a grosso modo, fala que todos nós somos filhos de Deus, e isso é uma verdade, porém a gente confunde um pouquinho essa noção de igualdade com a noção de justiça que a gente tem. E o porquê estar colocando isso? Que quando acontecem as coisas boas, então logicamente a gente associa como mérito, ou como uma espécie de direito nosso, porque afinal de contas somos filhos de Deus. Mas e quando acontecem as coisas ruins? E porque alguma coisa saiu errado, ou eu fui de alguma forma injustiçado. Então vejam que é importante que a gente lance mão de algumas noções, alguns esclarecimentos, para que a gente não insista nessa confusão que normalmente a gente faz. E o Espiritismo vem exatamente ao encontro. Ele vem lançar luz sobre isso. Principalmente se nós entendermos as questões das leis universais. Pluralidade de existências, as sucessivas encarnações. Porque senão essa parábola fica meio perdida, a gente não tem uma compreensão muito boa dela. Onde já se viu um patrão bondoso dizer que aquele que tem, a mais será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Onde está a justiça boa disso? Né? Onde está a bondade desse patrão? Então é necessário que haja uma compreensão maior para que as coisas não fiquem muito confusas. Então a figura desse patrão seria a figura de Deus, Deus nosso Pai, que distribui os seus talentos e continua distribuindo. Mas aí eu quero fazer uma pequena atenção. Ele não distribui de uma forma a esmo, de uma forma assim aleatória. Está bem claro no textinho. Ele distribui segundo as capacidades de cada um. É bom que a gente tenha isso em mente. Outra questão que eu gostaria de citar é o termo talento. O talento que é mencionado nessa parábola em específico diz respeito a uma unidade monetária daquela época. É como se fosse o real de hoje. Só para ter uma noção, por curiosidade mesmo, um talento equivaleria a mais ou menos 40 quilos de ouro.
Se nós fizermos uma continha meio rápida, 1 grama de ouro está por volta de R$300. 40 quilos de ouro. Então, aquele que ganhou 1 talento, ganhou muita coisa, mas muito dinheiro. Obviamente, estamos se referindo a uma parábola. Uma parábola é uma figura de linguagem. É uma narrativa. É para a gente comparar as coisas. Não é para levar exatamente ao pé da letra. É claro que Jesus não estava se referindo à questão do dinheiro. Mas é importante a gente ter essa noção também. Até por curiosidade mesmo, né? Então a gente pode classificar o talento conforme 2 aspectos. O material, que é o físico, palpável, e o talento imaterial, aquilo que não se pega, mas que é uma qualidade inerente ao nosso espírito. Vamos só falar um pouquinho sobre o material, né? Aquilo que é mais claro, que a gente consegue enxergar mais. E é bom que a gente faça essa referência. Vou pegar minha ajuda. Porque muitas vezes se demoniza essa questão do dinheiro, da relação patrimonial. E a gente não pode pensar dessa forma. Sabemos, é claro, que a riqueza em si, a fortuna, ela pode ser um grande obstáculo a ser ultrapassado. Porque ela acaba por fazer algumas armadilhas que podem nos derrubar pelo orgulho, pelo egoísmo. Isso sim a gente tem que prestar atenção. Mas a riqueza, por outro lado, ela proporciona um desenvolvimento em tantas áreas que a gente nem imagina. Como, por exemplo, a medicina, as pesquisas científicas, tudo isso envolve recurso, e recurso financeiro. Precisa do material, né? Então, o problema em si não é o dinheiro, não é o aspecto patrimonial. Mas qual é o objetivo, qual é o propósito dessa investidura? Sempre cito os exemplos dos grandes empresários. Um que outro a gente até pode pensar algo negativo, talvez algum tipo de ostentação ou algum padrão de vida que não seja muito adequado. Mas um grande empresário, ele tem nas suas mãos uma responsabilidade muito grande, que é o de desenvolver outras pessoas que estão ali abaixo na sua subordinação. Então, que a gente consiga enxergar por um ponto de vista mais positivo essa questão do talento material, né? Mas vamos lá. Não é somente dinheiro que é talento material. E aí eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Do que nós, seres humanos, carne e osso, somos constituídos? Não somos matéria física, orgânica, palpável? Será que nós não somos também um talento material? Eu diria que sim. Eu diria que somos um talento material valiosíssimo. Porque uma das características associadas à misericórdia divina é da ação humana. E sem ela as coisas não acontecem. Se alguém tem dúvida disso, perguntem lá para aquelas famílias lá do Vale do Taquari, das cidades afetadas, quando viram centenas de pessoas, dezenas de ônibus de excursão indo ajudar pessoas que sequer viram na vida. Perguntem para esses irmãos se não foi a ação humana que fez toda a diferença.
Perguntem àqueles que foram ajudar, para ver qual foi o maior pagamento que eles tiveram. Se não foi a gratidão de ver no rosto de um irmão, aquela satisfação de ter a ajuda bem-vinda num momento que sequer temos comparação a fazer. É claro que as orações, a vibração positiva, a corrente do bem, tudo isso é importante. Mas se não tiver alguém que vai e coloque a mão na massa para fazer, a mágica não acontece. Então, sim, nós somos um talento material de uma importância sem igual. Sem dúvida alguma. Mais um talento material para a gente falar. Família. Ah, mas família não é material. Como que não? É o principal laboratório de aprendizado das nossas vidas. É ali que a gente encontra de todo tipo de divergência. Se eu não exercitar a minha capacidade de trazer bons valores, de trazer um bom relacionamento, de trazer um bom exemplo, o que eu posso esperar que aconteça? Se eu não der materialidade a isso, não tem muito futuro. Mais uma questão. Trabalho. E aí, quando eu falo trabalho, não é somente a obrigação profissional. Mas trabalho é tudo aquilo em que eu me envolvo, direto ou indiretamente, com as pessoas. Naquilo que eu estou engajado. Como é que eu estou aproveitando esse meu tempo? Será que eu estou fazendo, de fato, a diferença? Será que eu estou sendo um bom material apresentável para o meu irmão? Ou será que eu sou apenas mais um? Será que eu faço a diferença? Eu estando no local onde eu estou? O trato, o bom relacionamento, tudo isso é material e a gente não se dá conta. Obviamente teria tantos outros para a gente citar. Mas percebam que essas reflexões não costumam fazer parte do nosso dia a dia. Passa batido, passa no automático. A gente está tão engajado nas nossas atividades diárias, cotidianas, que falta esse tempo que a gente está tirando aqui para pensar sobre essas questões. E isso é filosofia. Isso faz parte do espiritismo. A gente questionar. Kardec era um questionador nato. Meus irmãos, o nosso tempo é curtíssimo. A nossa existência passa num estalar. E vejam que tem a citação direta, a referência direta no texto. Aquele homem que fez uma longa viagem é como se fosse a nossa encarnação. A nossa viagem é longa, mas passa que a gente não vê. Passa no estalar de Deus. E aí que a gente fica a pensar sobre os nossos talentos. Como eu estou desenvolvendo? Falando em talento, podemos falar um pouquinho sobre o imaterial. Aquilo que a gente não pega, mas que sem ele a vida não faria o menor sentido. Né? E aí, para me ajudar com isso, eu trago esse livrinho aqui. Boa Nova das Virtudes. É um livro da Vilma Truco do Crestani, psicografia do Newton Stuck. Ela traz nesse livrinho aqui em torno de 59 virtudes, que nada mais são que 59 talentos que a gente deve estimular e desenvolver. E é bom que se faça essa consideração, esse destaque,
Porque os talentos, embora todos eles procedam de Deus, eles precisam ser estimulados. Eles precisam ser exercitados. Deus não sai distribuindo assim virtude, talento por sorteio. Fui com a cara da Marlene, vou dar um talento bom. Para Thaís, então vai um defeito. Não é assim que funciona, né? Não é assim. E a Vilma nos traz importantes considerações neste pequeno livro que faz a gente prestar mais atenção nesses talentos imateriais. Eu vou citar, tinha alguns, como a inteligência. Ser inteligente não é deter apenas conhecimento sobre algum determinado assunto. Ser inteligente vai além. É entender como eu utilizo essa inteligência. E aí a gente tem inúmeros exemplos, principalmente de pessoas que usam ou teriam tudo para trabalhar essa parte, esse aspecto da inteligência, que poderiam estar se destacando em qualquer área, porque tem uma capacidade grande, tem uma capacidade de articulação imensa, pessoas realmente que se destacariam em qualquer profissão, e às vezes, infelizmente, o que a gente vê é pessoas usando dessa inteligência para aplicar golpe, para enganar, para ludibriar, para passar a perna. Então, quer dizer, isso não é ser inteligente. Quem pensa dessa forma está enterrando, infelizmente, o seu talento, né? Mais um talentozinho ou mais uma virtude. Alegria. Olha que expressão, alegria. Ser alegre não significa ter uma vida perfeita. Aliás, isso podemos esquecer, né? Vida perfeita não existe. Nem ausência de problemas. Muito pelo contrário. Ser alegre é ter uma capacidade de confiança que as coisas boas virão. Ou uma capacidade de enfrentar aquilo que talvez num primeiro momento seja ruim. Tenho certeza absoluta. Tem muita gente alegre lá internado no hospital, enquanto que muitas pessoas estão por aí completamente saudáveis e que não possuem a alegria de viver. Não tenho dúvida disso. Mais uma interessante. Paciência. Não sei se concordam comigo, mas paciência é algo que está ameaçado de extinção. Tudo precisa ser para agora. Aliás, agora já está meio atrasado. Ideal mesmo que fosse para ontem, né? E daí, impressionante. Se ligar para alguém e não atender, pronto, a guerra está feita. Mas onde já se viu? Tem telefone para quê? Oh, meu Deus do céu, a criatura não pode ir no banheiro e deixar o celular. Paciência, meus irmãos. Principalmente o advento da tecnologia, mais específico a internet, né? Por um lado é bom, mas percebam que isso gerou e gera, está gerando uma aceleração em nós que é muito bom. A gente está com a tendência de falar mais rápido. Digitar então nem se fala, é tudo abreviado. Quando precisa escrever a caneta, aí sai tudo uns garranchos, que não está mais acostumado, né? Assistir vídeo. Por que eu vou assistir um negócio de meia hora se eu posso assistir em 15 minutos?
É só ir lá nas configurações e bota, ó. Uma vez e meia. Se der para conseguir entender, vai. Parece meio engraçado, mas é sério. Tem estudos, tem pesquisas científicas que estão identificando essa anormalidade do padrão. Estão identificando que o nosso cérebro ele está se acelerando de uma forma que não é boa. De uma forma que está afetando a nossa capacidade cognitiva de entender as coisas. Principalmente em relação aos transtornos mentais. Destaque lá, no topo lá, a ansiedade. Então a gente fala um pouco brincando às vezes, mas o assunto realmente é sério. Precisamos desenvolver sim mais o talento da paciência, né? Então esse é o grande desafio. Exercitar, estimular. Eu sempre faço a analogia de que as boas virtudes ou os talentos, eles são como a nossa musculatura. Se a gente não estimular, se não exercitar um pouco, a gente vai perdendo essa capacidade, vai atrofiando. Quando vê, não serve para muita coisa, né? E a virtude é isso. Se nós não exercitarmos, se nós não a estimularmos, ela atrofia. Ela atrofia e a gente perde a capacidade. Outro talento que eu acho importantíssimo, indispensável a gente falar, que é o ato de silenciar. E aí eu vou ler só um trechinho. Só o primeiro parágrafo. Certa feita, o benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, disse ao Chico que nos momentos de maiores crises usasse a água da paz. Chico não compreendeu muito bem e então ele explicou. Quando se ver diante de um azedume, da irritação, ao ponto de explodir, encha a boca de água e mantenha cheia até que passe o desconforto. Assim nunca ofenderá a ninguém. Olha que lindo isso. E o que a gente costuma fazer? Basta sermos contrariados, basta sermos divergidos em nossas opiniões, que aí eu busco argumento de todo lado para convencer a outra pessoa de que ela está errada e que o certo sou eu. E a outra pessoa, por sua vez, usa de todos os seus argumentos, de todas as suas verdades, para me convencer que é eu que estou errado. E aí fica naquele cabo de guerra para ver quem tem mais razão, né? Claro que a gente não está aqui para dizer que a gente não deva defender o nosso ponto de vista. Pelo contrário, a gente deve fazer isso. Isso é saudável. Mas quando, porventura, surgir em algum momento uma situação de que o estresse é meio grande, é preferível a gente ficar com a paz de espírito do que com a razão, né? Então é essa aguinha da paz que o Emmanuel está se referindo. E Chico foi um exemplo claríssimo disso. O quanto ele foi caluniado, o quanto acusaram ele, difamaram. E olha a orientação do Emmanuel. Usa a água da paz. Não revire, não retruque. Não retribua do mesmo jeito. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. E por que é tão difícil a gente exercitar o silêncio, o ato de silenciar? E, ó, meus irmãos, o orgulho não deixa. Nosso egoísmo cresce, não. O engraçado é que muitas vezes se tem isso, é como se fosse uma característica negativa. Como se o ato de silenciar fosse uma fraqueza. Olha que interessante. Não, mas eu não levo desaforo para casa, imagina. Não tenho sangue declarado.
Não é assim. E não é. É exatamente o contrário. O ato de silenciar é uma atitude nobre. É uma característica de autocontrole. E com certeza evitaria muitas tragédias. Sem dúvida. Muitas tragédias poderiam ser evitadas. Se algum momento uma das partes dissesse, opa, acho que daqui para adiante não vale a pena. Fica quieto que está bom. Teria tanta coisa para a gente falar. Mas os nossos talentos são realmente inesgotáveis, né? E cada um de nós tem o nosso tempinho, a nossa viagem, alguns mais longos, outros um pouco mais curtos, mas todos nós temos o nosso tempinho, a nossa viagem para fazer esse desenvolvimento, para estimular, para exercitar esses talentos. Olha que rica coisa que são esses talentos imateriais. Todos nós possuímos, né? E é aí que se justifica essas desigualdades, pseudo-desigualdade que a gente acha que tem. Por que o patrão deu 10, deu 5, deu 2, e apenas um para o outro? Ninguém é exatamente igual. Todos nós estamos num processo evolutivo, num estágio. Alguns estão um pouco mais adiantados, outros um pouquinho mais para trás, mas todos nós estamos seguindo. Então é inútil a gente ficar fazendo algumas comparações, né? No nosso próprio meio espírita, a gente menciona que todo mundo traz uma certa missão, né? E aí quando fala missão, parece que é algo grandiosíssimo, revolucionar o mundo. Não é. Tendo em vista que o nosso planeta ele ainda é de categoria inferior, ele ainda é considerado um planeta de provas e expiações. Então, do que esperar da maioria de nós aqui encarnados, né? Quando muita gente vem com uma missão, que é uma missão pequena, que é o do nosso próprio melhoramento individual. Não preciso revolucionar a humanidade, eu preciso eu me melhorar. Eu venho com um talento só. E muitas vezes a gente cava esse talento, a gente esconde. Tem outros que vêm um pouquinho mais de bagagem, talvez em relação, sei lá, à família, por exemplo. A gente já ouve o ditado lá, fulano é o alicerce da família, é a base da família. Se aquele lá, se perder aquele lá, aí sim a família está. Quer dizer, talvez a responsabilidade dele seja um pouco maior, né? Talvez ele esteja ali com 2 talentos. Outros ainda, aí entram as grandes personalidades, né? Aí vem o Chico, aí vem a irmã Dulce, aí vem uma série de pessoas que estes fizeram uma coisa grandiosa. Então, quem sabe estes já multiplicaram os talentos antes, né? Muita gente fala de dons, como se dom fosse uma coisa perfeita, acabada e entregue para ti. Não é. Mesmo Chico e tantos outros trouxeram sim aptidões, mas estimularam, desenvolveram, conseguiram adquirir essas virtudes que haviam estamos contando. Mas pelo trabalho, por dezenas, centenas, talvez, de encarnações de persistência. Trabalho duro. Dom não é algo que Deus dá de mão beijada. Mas, independente de quais talentos sejam, ou a quantidade deles, que a gente tenha em mente esse desejo fervoroso de fazer conhecer. De fazer multiplicar, e que a gente não faça como aquele mau servidor, né? Que a gente não impede, sei lá, por medo. Medo pode ser disfarçado de outras coisas. Medo da falta de ação, medo
do próprio ódio, do rancor, medo disfarçado da inveja. Que a gente não faça como este, né? Que a gente esteja sempre atento a essas questões. Multipliquemos. Se a gente multiplicar, Deus vai deixar aquele recado. Bom e fiel servidor, com pouca coisa que lhe dei, vou lhe dar muito mais. Olha que convite que ele nos faz. Convite à vida. Convite à vida. Ratificado por Jesus, quando diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Por falar em convite, vou fazer e retribuir a oportunidade de convidar a todos para a semana que vem, não nesse final de semana, no próximo, dia 7 e 8 do mês que vem, lá em Nova Prata, na nossa casa, com o Milton, a Carol, o Diego, para mais uma sessão das cartas consoladoras, as psicografias. Isso acalenta o coração. Eu já convido a todos. E é dessa forma que eu agradeço profundamente de coração pelo convite e desejar a vocês que reflitam um pouco sobre os talentos. Com muita paciência. E é por isso que eu agradeço pela paciência de ter me ouvido. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma excelente semana espírita. Né? Muito obrigado. Isso. Então, vamos fazer as nossas reflexões em cima dos talentos. Né? Vamos daqui para frente, cada vez mais, as nossas virtudes, deixar os nossos vícios um pouquinho mais para baixo e sempre levando as nossas virtudes, os nossos talentos, não é? Bom, lembrando que sexta, amanhã e sábado é o encerramento da semana, a 10ª semana espírita do Arroio do Sal, lá na Casa Espírita Portal da Luz, lá em Rondinha. Que estejamos todos rumo à Rondinha amanhã e sábado. Não é? Assim faz o encerramento desta maravilhosa Semana Espírita. Eu acredito que em poucos lugares isto acontece. E nós já estamos no 10º ano, né? 10ª Semana Espírita. Seriam 12 se não tivesse pandemia. Seriam 12, mas é 10º. Bom, então, gratidão aos amigos e irmãos que prestigiaram este momento com muitos ensinamentos para a nossa vivência e prática. Porque a cada dia é uma lição que Jesus, com as suas verdades simples e profundas, continuam com o poder de trazer a quem
decida vivenciá-las, conferindo uma especial dignidade, porque Jesus é a luz do mundo. E vamos agora fazer a nossa prece. E tenho agora aqui uma lembrança, Marta, de subirmos os tarefeiros. Cheguem aqui. Vamos fazer aqui um passe coletivo. Vamos lá? Sandra, ali, tá? Aqui, Martinha, Núbia, quem sabe mais para lá um pouquinho. Ou fica aqui tudo isto. Vamos lá. Estejamos bem receptivos, depois de todas estas bênçãos que recebemos, que estas benesses possam penetrar em todos os nossos plexos, do coronário ao genésico, nos harmonizando, nos equilibrando, nos colocando no prumo físico, espiritual e mental. E na certeza que estas benesses foram concedidas, aqui estamos mais uma vez sendo abençoados, protegidos, e assim estas benesses vão penetrando nos nossos lares. E todos aqueles que por nossos lares ficaram, que recebam também toda esta energia e vibração que aqui estamos sentindo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos irmãos, que aqui estamos na luz e na paz. Que assim seja. Assim seja. Então, meus queridos, aqui encerramos na Casa Espírita Caminho da Luz a nossa 10ª semana espírita, dando continuidade na Casa Espírita Portal da Luz. Que assim seja, até amanhã. Assim seja. Uma boa noite a todos.